teremos, né, a palestra do Pedro Cordier. O tema que foi escolhido é o quê? Flow, o poder da presença. Flow, o poder da presença. O Pedro Cordier é trainer corporativo, professor de MBA, PNL Master Coach, da Energetics Coach, Master Practitioner em Theta Healing, professor e instrutor de Mindfulness funcional, psicoterapeuta filiado ao Combrapse e palestrante TEDx, o poder da escutatória, graduado em administração, pós-graduado em coaching, pós-graduado em jornalismo, pós-graduado em psicologia positiva, Master Coach Trainer pela Brascoach, e aí, resultado, o Pedro Cordier tem estado aí numa estrada, numa jornada de desenvolvimento humano, aprendendo e aprendendo muito. E aí nós temos a oportunidade, às vezes, nos encontramos, né, e discutimos sobre vários assuntos, né, e no nível realmente, né, high top, né, top show, top show, top show. Então, nós temos aí um presente para vocês, gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque o que ele vai trazer aqui, né, ancora-se o quê? Num gigante, né, num grande gigante, que é o autor justamente do Flow. E esta palestra, o poder da presença, eu acho que tem tudo a ver com ele, com o posicionamento que ele está trazendo agora para o mercado. Então, eu sugiro que você realmente beba muito, porque a fonte simplesmente é maravilhosa. Com vocês, Pedro Cordier. Gratidão, Moisés, pelas palavras aí de carinho. Todos me escutando dessa vez estão, né? Tudo na vida, a gente não perde absolutamente nada, né? Tudo é bênção e aprendizado. Então, como essa semana eu tive uma entrega assim, gigantesca, graças a Deus, eu participei de um evento, todos os RHs e líderes da multinacional Continental Pneus, falando sobre o poder da escutatória, e aí eu foquei muito nisso, não participei dos treinamentos, então aprendi, ficou registrado, difícil, né? Combate fácil. Então, um treinamento daquele que eu faltei foi um ajustezinho no smartphone que não teve, mas que já está resolvido, fica o aprendizado, que é o que vale na vida da gente, esse aprendizado maravilhoso. Eu também quero agradecer ao convite do Moisés Ribeiro. Na verdade, quando o Moisés convida, para mim é tipo uma convocação, né? Eu tenho muita questão da gratidão comigo, e os meus estudos na área de coaching começaram justamente lá atrás, há mais ou menos uns 6 anos, justamente com o Moisés Ribeiro, e a partir daí, graças a Deus, as coisas tomaram um rumo assim, cada dia melhor, não é isso? Então, hoje nós vamos falar justamente sobre flow, o poder da presença, que é um assunto que eu amo de paixão, e vocês vão entender depois. Essa apresentação, depois eu vou disponibilizar para vocês, porque ela é muito rica de detalhes e tal, e aí depois vou disponibilizar e vocês vão ter ela, né, o PDF dela, para vocês. E aí tem minha mini bio completa e tal, Moisés falou algumas coisas, depois vocês olham isso daí, porque nesse momento, para mim, o mais importante é falar quem eu sou de alma. Então, Pedro Cordier é uma pessoa que há pouco tempo atrás se mudou, mais ou menos uns 2, 3 anos, para o bairro de Estela Maris. Quem é de Salvador conhece, é perto da praia, né? Porque eu curto muito hoje praticar atividades como stand-up paddle, correr na praia, correr com meus filhos. Eu tenho um casal de filhos, além da minha filha Pessoa mesmo, né, que mora em São Paulo hoje, já concluiu faculdade, enfim, já está por lá. Eu tenho um casal de labradores, né, João Francisco e Maria Liz. Também eu gosto muito de fazer trilhas, uma coisa assim que realmente é da minha natureza, trilhar, né, novos caminhos, olhar para o horizonte e descobrir novas possibilidades. E o bacana de fazer trilhas é porque, ao fazer trilhas, muitas vezes a gente se perde. E aí, durante um desses caminhos que a gente se perdeu numa trilha, eu tive um insight lindo, que foi mais importante do que a gente encontrar na trilha, a gente se encontrar na trilha. Então, é algo que eu trouxe para a vida. Inclusive, essa imagem que está na tela é de uma trilha que eu fiz, que eu subi a Serra do Candombá, na Chapada Diamantina, e saí lá do outro lado. Foi uma trilha de 6 horas. Essa outra imagem é do curso, né, do Master Coach Trainer, que eu recomendo. Quem quiser fazer, vai lá. E eu recomendo muito, até sobre brasa a gente andou. Então, eu faço muitas atividades, né? Eu estou sempre aprendendo e compartilhando hipnose, né? Esse é o Michael Hall, criador da neurosemântica. Fizemos também junto com a Brascoach. Também dou muito treinamento em empresas, né, na Continental Pneus, em palestras, enfim.
eu estou sempre nesses 2 lugares que eu mais gosto de estar. Aqui, compartilhando, e aí, onde vocês estão, que é aprendendo. Eu dou também aula de pós-graduação, aí tem algumas turmas minhas também aí, né, na Católica, né, na Estácio, entre outras, e eu estou concluindo o meu livro, né, Meta Inteligência Emocional. Participei também do livro Manual do Executive Coach, junto com outros coautores maravilhosos, entre eles alguns, né, que estão aqui com vocês nesse evento, e estou finalizando meu livro, né, o Meta Inteligência Emocional, que sai ainda esse ano. E no final de 2018, eu tive a honra de participar de um TEDx. Eu não sei se vocês conhecem aqueles videozinhos curtinhos ali, entre 12, 13, 14, 15 minutos, que são vídeos assim inspiradores. Eu tive a honra, né, de fazer parte desse time, de fazer um TEDx, está disponível também, basta vocês procurarem o poder da escutatória. Então, para a gente iniciar propriamente dito, eu preciso de um pacto de vocês. Qual é o pacto? O pacto da gente esvaziar a xícara. Porque normalmente, quando a gente entra em determinado ambiente, a gente ainda vem carregado do ambiente anterior. Então, onde a gente estava agora? A gente estava almoçando, ou a gente estava fazendo determinada atividade. Então, a gente estava usando áreas de nosso cérebro, a gente estava trabalhando com determinados sentimentos e emoções que não são as mesmas que a gente precisa agora nesse encontro juntos. Então, eu convido vocês agora a esvaziar a xícara. E esvaziar a xícara significa respirar e estar pronto para entrar nesse novo momento. Então, para a gente fazer esse check-in, eu queria que vocês digitassem no chat, em uma palavra, 1 ou 2 palavras, o que vocês esperam dessa meia horinha juntos aqui. Coloca lá no chat. O que vocês esperam aí dessa meia horinha juntos aqui. Para eu dar uma olhadinha, para a gente ver o que tem pela frente. Isso. Eu também. Aprendizado, conhecimento. Maravilha. Massa. Tudo isso que vocês estão colocando, lembre do seguinte, há pouco tempo atrás, né, alguns poucos anos, porque né, a gente tem tanta caminhada que pouco tempo para a gente é anos, mas há pouco tempo eu cheguei numa conclusão muito interessante, gente, que é o seguinte, não existe ensino. O que existe é aprendizado. O aprendizado é algo proativo. Então, o máximo que a gente consegue fazer é levar o cavalo até a beira do rio, mas a gente não consegue forçar ele a beber água. Então, vocês precisam estar proativos para a gente realmente chegar nos melhores resultados hoje, ok? Então, vamos para cima. Aprendizagem, né, conhecimento, tal, isso tudo. Vamos para cima. Então, o que é flow? O que é flow? Então, você pode estar se perguntando assim, poxa, eu não sei, cara, eu nunca ouvi falar nesse negócio de flow. Você pode nunca ter ouvido falar em flow, mas com certeza você já entrou em estado de flow. Você já entrou em estado de flow conversando, por exemplo, com um amigo. Vocês estavam ali num papo tão animado, tão animado, tão animado, que você nem viu praticamente o tempo passar. Você também já pode ter entrado em estado de flow enquanto estava trabalhando, estava fazendo um negócio tão bacana ali, fazendo um projeto, descrevendo alguma coisa e tal, que quando você viu, nossa, já passou não sei quanto tempo. Então, você, mesmo não conhecendo o conceito de flow, com certeza você já passou por isso, porque o flow é um estado bastante desejado. Por que ele é desejado? Pelos efeitos positivos que ele traz para a gente, né? Como o aumento da produtividade e do bem-estar. Só fazendo um parêntese, produtividade não é trabalhar até se acabar, né? Produtividade é justamente você fazer o que precisa ser feito da melhor forma possível, tá? Porque a gente às vezes acha que produtividade é trabalhar 14 horas por dia. E às vezes você está trabalhando 14 horas por dia e não está produzindo nada. Então, às vezes, se você focar, estiver concentrado, entrar em estado de flow, você consegue ter um nível de produtividade assim absurdamente maior. Então, produtividade não tem a ver com quantidade, e sim com a qualidade daquele tempo que você está ali disponibilizando para aquilo, ok? Então, o que é flow em termos de conceito, né? Flow é o estado em que estamos completamente envolvidos com uma atividade. A gente está, de uma maneira tal, envolvida com aquela atividade, que vocês vão ver quantos detalhes tem dentro dessas entrelinhas desse envolvimento com a atividade.
quem criou isso foi, o nome dele vai para a tela, e quem consegue pronunciar esse sobrenome dele, né? Então, eu vou dar uma dica para vocês. O que foi que eu fiz? Eu fui lá no Google, né, no YouTube, e botei lá como pronuncia, e aí digitei lá, e aí vi como pronunciava. Então, eu aprendi a pronunciar e vou ensinar aqui para vocês. Mihai Csikszentmihalyi. Então, o criador desse conceito foi o psicólogo húngaro Mihai Csikszentmihalyi. E como é que ele descreve o flow? Ele descreve o flow como um estado mental que acontece quando a pessoa realiza uma atividade e se sente totalmente absorvido por aquela atividade. Uma sensação de energia, de prazer e de foco total naquilo que ele está fazendo. Em essência, o que é o flow? O flow é caracterizado pela imersão completa no que você está fazendo. E por uma, consequentemente, perda do sentido de espaço e de tempo. O Mihai é esse senhor lindo rosado aí, e eu tive o prazer, o privilégio de ser aluno dele na pós-graduação, que eu já concluí todas as aulas, já passei em tudo, graças a Deus, estou escrevendo meu TCC, e ele foi um dos professores da pós-graduação em Psicologia Positiva. E o que o estudo dele dizia? Ele estava em plena Segunda Guerra Mundial, quando ele percebeu algo extremamente interessante. Ele percebeu que mesmo durante as lamúrias de uma guerra mundial, tinham pessoas que conseguiam satisfação. Tinha alguns profissionais que conseguiam satisfação, conseguiam obter bons resultados, conseguiam até mesmo estar felizes, mesmo durante um período de guerra. E aí eles entrevistaram mais de 8.000 pessoas durante anos, né? Não só durante o período de guerra, mas continuaram os estudos, e viu uma coisa em comum a todas essas pessoas, que era o quê? Uma dedicação às atividades que realmente gostavam. Então, já começa aqui, isso já é uma das primeiras chaves, que o flow, ele está intrinsecamente ligado a gente fazer algo que a gente realmente goste de fazer. E esses relatos, né, que ele viu durante esses depoimentos, falava que o flow era atingido com tarefas desafiadoras e com um propósito maior. Então, a gente percebe um primeiro ponto, algo que a gente gosta. Um segundo ponto, desafio. Então, guarda esses dois termos, porque a gente vai falar bastante desses termos daqui a pouco. Então, como é que a gente consegue, né, esses desafios? Por exemplo, quando um atleta quer bater um recorde, então ele fica ali tão imerso naquilo que ele está fazendo, naquela atividade, correndo e tal, que nada mais ao redor dele importa. A pessoa que está ali, por exemplo, fazendo uma maratona ali em estado de flow, é capaz de ter elefantes assim do lado que ele não vai ver, porque ele está tão imerso, elefantes cores de rosa, e ele não vai perceber. Quando, por exemplo, você está ali imerso na música, né? O Edson, por exemplo, fez uma brilhante palestra antes dessa aqui, é músico também, e eu tenho certeza que ele sabe o que é que a gente está falando aqui, ó. Quando você está ali tocando uma música, você também costuma entrar em estado de flow. Assim também, quando você está, por exemplo, fazendo uma cirurgia, né? Você é um médico, está lá operando o seu paciente, naquele momento é só você e a atividade que você está fazendo, de tão profundo que é aquilo. Então, como é que funciona o flow? Ele funciona da seguinte forma: a gente está tão imerso na atividade que a gente deixa todo o restante de lado. Nada, a gente não se preocupa nem mesmo com a gente mesmo, de tão imerso que a gente está naquilo que a gente está fazendo. E a duração do flow, a gente não pode ficar em flow eterno, né? A duração do flow é exatamente a duração daquela atividade que a gente está desenvolvendo, com tamanha entrega, tamanho prazer, que a gente não vê o tempo passar, mas assim que aquela atividade acaba, o flow, ela vai embora junto com aquela atividade, ok? Amo esse assunto, fico completamente envolvida, flow total, massa. Dando uma olhada aqui nos comentários também para a gente poder participar. Então, para que serve o flow? Vamos aqui a uma questão direta. Ele eleva o bem-estar, ele aumenta a produtividade, não só no trabalho, porque a gente falou de trabalho, mas também nos estudos, nos esportes, na hora do seu hobby, você junto com a pessoa que você ama, enfim, fazendo o que você ama com a pessoa que você ama. Então, você pode entrar em estado de flow em qualquer atividade, né? Trabalho, lazer, esporte e por aí vai. Então, o Mihai, no seu livro Flow, que é uma preciosidade esse livro,
eu vou até confessar para vocês aqui, eu comprei, né, um exemplar lá na Amazon, que de vez em quando eles vendem um usado e tal, paguei quase R$ 400, cara, num exemplar, né, porque não tem, né, praticamente. Então, quando eu vi essa raridade, comprei ele usado, tal, eu tenho ele com o maior carinho e li esse livro. Então, ele diz assim, ó, uma pessoa pode tornar-se feliz ou infeliz, independente do que está realmente acontecendo do lado de fora, apenas mudando o conteúdo da sua consciência. Ou seja, a pessoa diz assim, meu sonho é ir para a Disney. A pessoa pode estar na Disney infeliz, porque dentro da cabeça dele ele está infeliz. Assim como a pessoa pode estar na Segunda Guerra Mundial, né, como a pesquisa dele trouxe, plena guerra, e a pessoa pode também estar feliz dentro da sua cabeça, né, dentro do seu processo de consciência. Então, a gente consegue atingir o estado de plenitude quando a nossa mente e o nosso corpo estão em perfeita harmonia. Porque quando você tem essa harmonia entre corpo e mente, quando isso está alinhado, a gente consegue chegar em realmente momentos de plenitude. Então, tem algumas condições que caracterizam esse estado de flow, né? Que ele deixa claro que se isso está acontecendo é porque a gente está vivenciando um estado de flow. Uma delas é o foco temporal no presente. Você não tem como viver o estado de flow nem no passado, nem no futuro. Você só vive no momento presente. Né? O Djokovic, inclusive, ele falou recentemente numa entrevista, dizendo assim que o Nadal é uma bênção ele estar na mesma época, né? Viver na mesma época do Nadal. Por quê? Porque o Nadal proporciona a ele momentos de tanto foco que ele está ali no presente jogando aquele tênis, que ele entra em estado de flow. E a gente vai ver por que isso, a questão de habilidades versus a questão de desafio, daqui a pouquinho. Outra coisa é a perda da própria autoconsciência reflexiva. Quando você está em estado de flow, né, você está lá tocando e tal, você não está pensando que você está em estado de flow. Nem você está pensando que você está tocando. Não tem essa autoconsciência. Você simplesmente, você e aquilo que você está fazendo se torna uma coisa só. Então você perde, inclusive, essa autoconsciência. Né? É como se, no caso aqui, o Vinícius de Moraes, saudoso Vinícius, é como se ele e o violão fossem uma coisa só. Né? Dando mais uma olhadinha aqui nos comentários. Obrigado, pessoal. Vamos para cima. Outra coisa, quando a gente tem metas claras e feedback imediato. Então, assim, a gente consegue entrar em estado de flow, não quando você tá, tipo, uma barata tonta, né? Quando você tá como Alice, quando ela pergunta pro gatinho de Cheshire, ela pergunta para ele, ele fala assim, onde é que você quer ir? Ela fala, não sei. Ele fala, então qualquer caminho serve. Quando você está nesse estado, sem ter para onde ir, você não tem como você entrar em estado de flow. Você tem que estar com uma meta clara e feedback imediato. Qual é o feedback imediato? Porque olha só que legal, aqui é preciso, eu e você, vamos concentrar aqui nesse ponto. Apesar de você ter uma meta, né, uma meta lá na frente, clara, definida, os feedbacks, eles acontecem enquanto você está desenvolvendo. Ou seja, um exemplo claro aqui, você quer passar num concurso público. Então, você tem a meta, mas a meta está onde? Lá no futuro. Se você ficar pensando na meta, não tem como você entrar no flow, porque você entrou em futuro. Então, quando é que você vai conectar? Nas tarefas, naquilo que você precisa desenvolver ao longo do caminho para chegar lá. Então, dentro de determinada tarefa, então, assim, para eu passar num concurso, eu preciso estudar a matéria A. Então, às vezes, você está lá estudando a matéria, naquele momento específico, você está percebendo, cara, que bacana que eu estou entendendo o que eu estou estudando. Não assim com autoconsciência, tá fluindo, vai fluindo. E você está lá amarradão. Aí você entra em estado de flow. Outra coisa é quando você tem a sensação de controle. Só que aí a gente tem o que a gente chama de paradoxo do controle. Esse controle não é aquele controle chato, aquele controle, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. É uma sensação de que tudo está correndo como deveria correr. É esse tipo de controle. É aquele controle gostoso, é aquela sensação de que tudo está correndo como deveria estar correndo. Essa é a sensação de controle do estado de flow. Não é? Aquele momento que por 1 milésimo de segundo você fala assim, eu queria que esse momento se esticasse pro resto da vida. Era exatamente aqui que eu gostaria
de estar. E aí, faz um link com o próximo item, que é justamente a distorção da experiência temporal. Quando você está vivendo o estado de flow, você se perde completamente do tempo cronológico e você se associa ao tempo psicológico, né? Eu pergunto uma coisa para vocês: 10 minutos é muito ou pouco? Responda aí. Depende, né? Exatamente. 10 minutos é muito ou pouco? Depende, né? Se tiver apertado para fazer xixi numa fila de uma boate com a fila enorme e a porta fechada, é um tempo que, meu Deus do céu, né? Não vai passar nunca. E se você tiver com quem você ama, é um tempo muito pouco, né? É um tempo exíguo. Então, realmente, depende. Então, essa distorção da experiência temporal é porque quando você entra em estado de flow, é como se... quando eu estava preparando essa palestra para vocês, que essa palestra foi feita para vocês, né? Com exclusividade aqui para vocês. Então, eu estava lá amarradão, fazendo a palestra e tal. Aí, Vanessa chegou para mim e falou assim, você não vai jantar? Aí eu fiz assim, hein? Ela, jantar. Aí eu... parecia que eu estava voltando, né, à Terra. Aí eu falei assim, vou. Ela, vou o quê? São 11h30 da noite. Eu falei, como assim 11h30 da noite, né? Então a gente perde completamente aquela sensação de tempo. Outra coisa é que você está em estado de concentração profunda. E mais uma vez, eu faço um outro parênteses. É uma concentração relaxada. É uma concentração relaxada. É um estado de concentração em que você está conectado completamente com aquilo que você está fazendo, tá? É esse tipo de concentração. Também, outra característica de você estar em estado de flow é quando a experiência se torna autotélica. Anota aí, essa é boa. Essa aí, não sei se você já ouviu essa palavrinha, autotélica. Significa que a própria caminhada em si, ela já é satisfatória. Lembra que a gente falou que tem meta clara e definida, mas o seu objetivo não é chegar lá, é viver a experiência. Esse é o lado gostoso do flow. O objetivo não é chegar, é viver a experiência. E no meu livro, né, do Manual do Executive Coach, tem uma história que eu conto sobre isso, tá? Eu não vou dar spoiler não, porque eu vou sortear exemplares do livro para vocês, tá? Quem tiver inscrito no meu canal no YouTube e me seguindo lá no Instagram, aí depois eu vou tirar um print aqui dessa tela sobre esse material que eu fiz aqui, e aí vou publicar lá no meu Instagram, vocês comentam lá o que acharam, e aí eu vou sortear esse livro, e tem mais novidade para daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Enfim, então a experiência, ela é maravilhosa, então o importante é você estar fazendo o que você está fazendo. E esse equilíbrio que a gente precisa ter entre oportunidade de ação e a capacidade. E aqui está uma das chaves do flow que a gente vai explicar um pouco mais adiante, com as sugestões para você entrar em estado de flow. E aí, estão curtindo? Estão gostando? Quem está gostando, diz eu, para a gente continuar, ok? Então, vamos para cima. Primeiro, esvaziar a mente. E é por isso que a gente fala flow, o poder da presença. Porque se você não estiver presente onde você está, não há como você entrar em estado de flow. Por isso é importante a gente esvaziar a mente. Você viu que antes de começar a palestra eu fiz, pessoal, vamos esvaziar a xícara. Esvaziar a xícara significa justamente você se desconectar do que você traz, né, do seu passado, e você não ter expectativa de futuro, você esvaziar a sua mente. Segundo, livrar-se das distrações, né? O mestre, né, do coach, o criador disso tudo, Tim Gallwey, que a gente teve a oportunidade de fazer formação com ele, uma formação belíssima, né? Ele fala que performance é igual potencial menos interferência. Então, as interferências, as distrações realmente te tiram do estado de flow. Às vezes você tá ali e tá zoada, confusão, coisa acontecendo, pessoa te chamando. Então, com essas interferências, as distrações todas, é mais difícil entrar em estado de flow. Então, livre-se das distrações. Terceiro, prepare o cérebro para a concentração. Por quê? Tem uma ferramenta maravilhosa. Vou chegar aqui mais pertinho de vocês. Eu fiz uma formação recentemente, o nível 1, estou entrando no nível 2, que já é um nível de trainer, em Mindfulness. Mindfulness funcional. A diferença é que a gente pratica Mindfulness
quando está se relacionando com o outro, por isso o funcional, né? Do Alan Pogrebinti, um abraço para ele. Então, o que é que acontece? Quando a gente está nessa relação de mindfulness, que é a atenção plena, a gente consegue mais facilmente se conectar com o estado que vai nos levar ao estado de flow. Então, a gente precisa se preparar. Na psicologia, na pós que eu fiz, em psicologia positiva, eu tive uma matéria, cara, com a Tamara Russell. E eu entrei em estado de flow, assim, algumas vezes. Por quê? Porque eu repeti a matéria dela sem parar. Eu dizia assim, eu quero ficar fazendo em looping essa disciplina. Eu não quero ir para a próxima, né? De tão amarradão. Acho que eu vi os vídeos dela umas 3 vezes. E ela trouxe uma ferramenta maravilhosa, que é uma ferramenta em que você está num estado mental, respira antes de entrar em outro. Então, assim, antes daqui eu estava, por exemplo, almoçando, conversando com minha esposa, tal, e ali eu tinha que estar usando determinadas funções cerebrais, físicas, emocionais. Então, eu parei e disse assim, nesse momento eu estava assim, assim, assado, agora eu esvazio minha mente, respiro, e agora eu vou o quê? Ministrar o melhor treinamento da minha vida. Então, para eu fazer isso, eu preciso fazer o que ela chama de pausa transicional entre uma coisa e outra. Então, prepare o seu cérebro para a concentração. E equilibre entre a habilidade e o desafio, que é onde a gente vai aprofundar um pouco mais agora. Então, o Mihai, vocês, todo mundo junto, Mihai, né? Csikszentmihalyi. O Mihai Csikszentmihalyi, ele criou esse gráfico é sensacional. De um lado, a gente tem as habilidades e do outro, a gente tem os desafios. Então, o que acontece? Se você tem uma pouca habilidade, ou seja, péssima habilidade em alguma coisa, e o seu desafio naquilo que você está fazendo também é péssimo, você está em estado apático, né? Você está apático dentro de casa. Agora, se você começa a trabalhar as suas habilidades e você tem um desafio baixo para você, você fica meio entediado, né? Hashtag tédio. Quando você está ali desenvolvendo uma atividade, que você tem uma certa habilidade e o desafio é quase nada. Quando você aumenta ainda mais os seus desafios, você é tão bom em algo que, por exemplo, você é uma pessoa que sabe de matemática resolver exponenciais, sabe resolver matriz, você é um cara assim, e nego a pessoa te pede para fazer o quê? Para resolver uma equação de segundo grau. Você fica relaxadão, você faz ali, né, com o pé nas costas, como a gente costuma dizer. Do outro lado, a gente tem o seguinte, quando suas habilidades são muito baixas e alguém te dá um desafio médio, você já dá uma preocupada, né? Você fala, porra, será, bicho? Será que eu consigo resolver isso? Será que é para mim? Já dá uma preocupada. E quando você tem uma habilidade baixa e as pessoas te dão um desafio muito alto, ansioso, nervoso, tenso, hashtag tenso, quando você não estudou nada para aquela prova, e aí tem aquela prova, né, difícil pra caramba, de cálculo estequiométrico, e você não estudou para ela, você fica ansiosíssimo. Então, qual é o segredo? Quando você está com suas habilidades muito altas, você aumenta o nível do desafio que você está tendo, você já começa a ter um certo controle, já não é mais relaxamento, você está ali, né, sob controle aquela tarefa que você está desempenhando. Assim como se você pega um desafio muito alto e que você tem uma habilidade média, quase ali, é um pouco mais do que você pode. Você fica empolgado, você fala, venha, vamos lá, vamos nessa que eu vou resolver. Então, quando você está no estado de empolgação e no estado de controle, são os estados mais propícios a você entrar no estado de flow, que é quando você tem uma habilidade proporcional ao desafio. Lembra da história que eu falei do Djokovic com o Nadal? Exatamente causa aí. Porque o cara é o número 1 do mundo jogando contra o número 2 do mundo. Então, o nível de flow que ele entra é absurdo. E o nível que você entra também. Só que a boa notícia é que você não precisa ser um Djokovic, né, em qualquer área para entrar em estado de flow. Porque a gente tem o que a gente chama da zona de flow, ou canal de fluxo. Então, o que acontece? Quando você... Vou dar um exemplo bem rápido, bem prático. A pessoa começou a jogar tênis, nunca pegou uma raquete na vida, nada. Então, o professor diz a ele, fala, bate na bolinha, bate na bolinha, bate na bolinha. Então, ele criou uma habilidadezinha de nada, né? Um pouquinho só de habilidade. Aí, o que o professor pode fazer com ele? Olha, eu vou jogar lá a bolinha, agora você bate para ela passar da rede. Aí ele vai bater a primeira, vai bater na rede, a segunda, a terceira.
daqui a pouco passa da rede, e aí começa a passar da rede, ou seja, ele começa a entrar em estado de flow, porque ele arrumou desafios proporcionais àquela habilidade dele, né? Agora, se ele aumenta a habilidade dele, agora você bater na bola, você fazer isso, e o professor continua, passe da redinha, ele já vai entrando naqueles outros estados, né, de relaxamento, né, e justamente isso porque tem que subir o desafio. Aí, quando ele já está melhor, sobe mais o desafio. Agora vai ser um contra o outro. Então, quanto mais você vai crescendo suas habilidades, você precisa crescer proporcionalmente seu desafio para você estar sempre em estado de flow. Muito legal, né? Eu amo esse assunto, amo de paixão. Então, para isso você precisa desenvolver suas potencialidades. Então, é muito importante a gente imaginar tudo que você está vendo. O Edson até falou um pouco sobre isso. A gente está aqui se vendo porque alguém imaginou, pô, e se a gente fizesse uma câmera, né, que transmitisse online, o outro, e se a gente desenvolvesse internet? Então, tudo começa da imaginação. A partir da imaginação, a gente começa a explorar aquele assunto. Vai explorando, daqui a pouco você começa a aprender sobre aquilo, pensar sobre aquilo, daqui a pouco você realmente já está sabendo sobre determinados assuntos. Então, é importante a gente trabalhar a nossa habilidade, crescer nossa habilidade. E aí, hashtag fica a dica. Cresceu a habilidade, cresça o desafio, que aumenta a sua possibilidade de entrar em estado de flow, ok? E aumente seus desafios, né? Como a gente acabou de falar. E as vantagens é, primeiro, aumento da produtividade, aquela produtividade que a gente falou, a produtividade gostosa, você produzir coisas assim sensacionais a partir do seu estado de flow. Alta concentração. Então, quando você está em estado de flow, né, às vezes acontece como eu falei, né? Você quer jantar e você tipo demora de responder, como se a pessoa tivesse a léguas de distância, porque você está tão concentrado ali. Envolvimento total. Tem um depoimento do Ayrton Senna, depois eu vou ver se eu consigo mandar esse link para vocês, né, que ele fala que ele fez uma volta uma vez no circuito de Mônaco, em que ele falou, cara, teve uma hora que eu parecia que eu estava só numa reta. Ele nem sentia que estava fazendo curva, de tão perfeito que estava o ajuste entre ele e o carro. Envolvimento total com o que ele estava fazendo. E com isso, você gera entregas espetaculares. Aquilo que você faz em estado de flow te gera entregas assim completamente fora da curva, né? Você vai ficar apaixonado quando você começar a se perceber fazendo esse nível de entrega, ok? Muito bacana, tal. Já está em flow com a aula. Gratidão, pessoal. Esses comentários também vão retroalimentando a gente. Então, tem algumas técnicas para a gente desenvolver o flow. Primeiro, você manter aquela consciência de controle. Porque se você começa a fazer o que você está fazendo e começa a vir aquelas situações de e aí, será que dá? Será que não dá? Né? Que o Gauer também trouxe esses estudos, né? Selfie 1 e Selfie 2, não é o tema aqui agora, mas enfim, tem aquela vozinha dizendo que você não vai conseguir, vai derrubar tudo. Então você tem que manter aquela consciência do controle. Mas volto a dizer, aquele controle tranquilo, aquele controle relaxado. E buscar pelo crescimento, tá? Hoje, com o advindo da internet, hoje do verbo há tanto tempo, né? Inventaram recentemente uma ferramenta nova chamada Google, né? Que você vai lá e pergunta absolutamente tudo, tá? O conhecimento está à sua disposição. Não tem hoje assunto que você não tenha à sua disposição na internet. É bom ver as fontes, né? Ver de onde está saindo esse conhecimento, por exemplo, né? Nem todo mundo é um abraço coach. Ó, tá vendo? Essa foi boa, hein? Moisés, meu jabá aí. Fique próximo de pessoas que importam. Porque quando você está junto com pessoas que importam, você está mais energizado, você se sente bem, você se sente feliz. E quando você está nesse estado, é mais fácil você identificar oportunidades de você entrar em estado de flow. Sensacional, não é mesmo, pessoal? Eu também sou assim, apaixonado, estou aqui em flow nessa aula. É quando a prática e o praticante são uma coisa só. Tá gostoso demais, né? Então, a câmera, vocês aí do outro lado, o chat, isso aqui, né? O Edson lá que tá passando esses slides em estado de flow, né? Todo mundo que tá assistindo. Então, isso vira uma coisa só, né? De vez em quando eu gosto de escutar. Eu tenho um trabalho muito forte na área de escuta, né? Então, quem seguir lá no meu canal vai ver. Tem vários vídeos, fora o TEDx. Então, quando eu paro para escutar certas músicas, eu vou junto, assim, né? Então, por exemplo, o mestre Gilberto Gil é algo que escutar ele deixa a gente, assim, maravilhado.
Então, ou você se concentra, ou você não obtém os melhores resultados. Fazer de qualquer jeito, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, o mito da multitarefa, não existe esse negócio de mito de multitarefa, porque não dá para a gente provar isso aqui, mas tem até um exercício que dá para mostrar isso para vocês, tá? Então, negócio de multitarefa não dá. Então, você precisa estar completamente focado no que você está fazendo, para você ter a consciência de que a atividade é possível de ser feita e que você é capaz de fazer, porque você está tão ali, você atividade que você sente fluindo, vai tendo aqueles feedbacks imediatos de que está dando certo, vai tendo aquela sensação de controle e você vai entrando no estado de flow. E para isso tudo, pessoal, seja grato. A gratidão é a melhor coisa que existe na vida. Você sabe o que aconteceu, quando aconteceu, o que aconteceu mais cedo? Fui grato. Agradeci. Agradeci porque primeiro eu falei assim, pô, eu tô ocupado, cara, fazendo um bocado de coisa, um bocado de workshop, um bocado de coisa, eu tô sem tempo para treinamento. E se de repente eu tivesse ido num treinamento desse, eu poderia ter resolvido a questão e poderia não ter acontecido isso. Então eu fui grato, porque isso me gerou um aprendizado, ok? Então a gente precisa ser grato, porque o sentimento que toma a gente quando alguém faz um bem pra gente é uma fonte real de felicidade. Mas não só um bem, qualquer coisa que aconteça está aqui para justamente nos ensinar e nos deixar felizes. Quanto mais a gente agradece, mais consciente das coisas boas a gente fica. É impressionante, gente. A gente agradece, mais coisas boas acontecem. Agradece, mais coisas boas acontecem. E a gente vai entrando num fluxo, né? num flow de vida. Né? Flow de vida. Pode perceber, quando você está mais reclamão, mais coisa acontece com você. Quando você está dizendo que nada presta, e mais coisa não presta, e daqui a pouco as coisas não dão certo, e mais coisa não dá certo, e você continua reclamando e você entra num ciclo vicioso, ao invés de você estar num ciclo virtuoso. Então, respire e viva o aqui e agora. Ninguém vive em estado de êxtase eterno. Então, relaxe, né? Foque na calma, no contentamento, na contemplação. Essa foto, por exemplo, sou eu numa das minhas inúmeras viagens ao Vale do Capão, fazendo o quê? Contemplando. Né? Contemplando. Então, procure desempenhar atividades que tenham significado. Por exemplo, estar aqui com vocês hoje tem um significado. Isso faz parte da minha missão. Né? Isso aqui tem a ver com o motivo pela qual eu vim ao mundo. Isso aqui tem a ver com o meu propósito, que é aprender e compartilhar. Então, essa é uma atividade para mim que tem significado. Fazer também atividades que deem prazer, que você goste de fazer, de você estar feliz por estar ali. Se tiver um Flow 2 a missão, eu vou falar com vocês a questão de que você também pode obter prazer de qualquer tipo de situação, mas você já tem que estar num nível mais, com consciência mais elevada, tá certo? E coisas que te desafiem. Esse lugar que eu estava aí, eu estava no meio do absolutamente nada, né? Subindo a Serra do Candombá, e tem um vídeo que não deu para a gente colocar aqui hoje, em que eu falo assim, eu estou filmando, né? Então eu, José Alves, meu amigão, né? E outro lá é Carlos Lino, e aí a gente olhando assim, eu falo assim, olha, pessoal, olha que lugar lindo, vocês estão vendo? Vocês têm ideia de onde vocês estão? Nem eu, também não tenho ideia, e a gente kkkk, rindo. Por quê? Porque era um desafio que a gente estava se dando para as nossas habilidades. Então, quanto mais desafio, mais você precisa treinar a sua atenção. E do jeito que a gente vive hoje, numa época de tantas distrações, em que às vezes você pega o livro para ler, e aí quando você pensa que não está com o celular na mão, você fala, o que esse celular está fazendo aqui se eu estava com o livro? Né? De tantas distrações, é importante a gente treinar a nossa atenção. Então, quando isso acontece, a gente tem menos energia dedicada para o quê? Para os pensamentos negativos, para os pensamentos improdutivos, porque você está grato, você está conectado, você está consciente, você está feliz, você está aprendendo, independente do que esteja acontecendo, ok? Então, independente do que você esteja fazendo, o segredo é faça bem o que você estiver fazendo. Estou lavando prato? Lave prato. Está namorando? Namore. Está trabalhando? Trabalhe. Agora, você está lavando o prato pensando no trabalho, está no trabalho pensando no namoro, está no namoro pensando na pia cheia de prato, né? Você não entra em flow em nada. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Já entrei em flow lavando o prato, ok? É possível, eu mesmo já o fiz. Então, a felicidade é quando a gente consegue extrair o flow do maior número de atividades possíveis. A gente começa justamente pelas coisas que a gente gosta, pelas coisas que a gente ama, mas a gente vai percebendo que quanto mais grato e feliz a gente está, a gente consegue entrar em flow cada vez com mais atividades diferentes, independente do que esteja vindo de lá para cá, ok?
Então, com isso, nada mais, né, seria desperdiçado da vida e tudo que a gente fizesse valeria a pena. É possível, a gente começa tranquilo, sem pressa, sem agonia, aumentando nossas habilidades e aos pouquinhos a gente chega lá, ok? Por isso, finalizando, eu gostaria que vocês cuidassem do bem mais precioso que vocês têm para dar para as pessoas numa relação que é amor, é felicidade, é todo esse negócio todo, mas é principalmente o seu tempo de vida. E eu mesmo tenho um mantra. Qual é meu mantra? Que o lugar que eu esteja seja o melhor momento da minha vida, que é o que está acontecendo aqui agora com vocês, tá? Que a qualidade de vida da gente depende de onde você direciona a sua atenção, e tudo é uma questão de escolhas. E com isso, eu passo para vocês agora, para vocês escutarem uma música, né, que eu fiz e ia escutar junto com vocês. Preste atenção na letra. Caminhos, decisões, difíceis escolhas por todos os lados, das mais simples às mais complexas, sempre com algo a ser preterido. Se viro à esquerda, perco à direita. Se chego mais rápido, perco os detalhes. Se escolho um novo, começo do zero. Se fico onde estou, a rotina me abate. Na solidão eu me encontro, me olho nos olhos e reflito. Cada momento, cada sentimento tem um porquê na minha jornada. Nem certas, nem erradas, as escolhas me levam e ditam minha caminhada. Cada momento, cada sentimento tem um porquê na minha jornada. Nem certas, nem erradas, as escolhas me levam e ditam minha caminhada. Tanto a ser feito, tanto a preservar, como seguir adiante, sem perder meu lugar. Então me recolho pra escutar o silêncio, sem pressa de saber o que tem ele a dizer. A falta de respostas já não tem importância, tampouco caminho, sequer a distância. Me dar conta de mim, respirar e sentir, é mais que uma escolha, é uma fonte de amor. Na solidão eu me encontro, me olho nos olhos e reflito. Cada momento, cada sentimento tem um porquê na minha jornada. Nem certas, nem erradas, as escolhas me levam e ditam minha caminhada. Cada momento, cada sentimento tem um porquê na minha jornada. Nem certas, nem erradas, as escolhas me levam e ditam minha caminhada.
mesma importância e faz parte da vida. A consciência, as dúvidas se vão e agora percebo que cada escolha me fez ser quem eu sou. Um suspiro profundo, uma mente tranquila e o meu eu está desperto para viver os momentos aqui e agora. Quero lá o feedback, tá? Quem escutar a música e gostar, depois bota no comentário se curtiu lá, né? Porque realmente a música é algo que realmente toca nosso coração. Então, eu gostaria agora de vocês, nos comentários, um check-out, palavra ou duas, dizendo como é que foram esse... Eu nem sei quanto tempo foi, cara. Flow é isso, eu faço ideia quanto tempo a gente passou aqui, né? Pode ter passado 2 horas, 10 minutos, não faço ideia, porque eu estava aqui amarradão em estado de flow com vocês. Então, coloca lá o check-out de como é que foi com vocês e, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Estar aqui com essa oportunidade incrível de estar ao lado de pessoas incríveis falando de um assunto espetacular, ok? E me sigam lá no canal do Instagram, porque eu sou muito ativo no Instagram, escolhi o Instagram como minha rede, porque senão, imagina, 30 redes, o cara não consegue administrar. Então, eu escolhi o Instagram, e lá no Instagram eu respondo, eu troco ideias, tem muita coisa bacana, tem umas ferramentas, que eu vou colocar uma ferramenta sobre Flow espetacular para vocês. Nessa apresentação do PDF tem um link que você clicar, vai lá, mas é só procurar Pedro Cordier no Instagram. E também eu vou fazer uma aula inédita, porque eu estou fazendo um TCC, né? Meu TCC. Ô Edson, por gentileza, bote só naquela do 1000 inscritos, por gentileza. Aquela anteriorzinha. Isso, pronto. Eu vou fazer, quando eu chegar a 1000 inscritos, uma aula inédita sobre o meu TCC, sobre o meu trabalho de conclusão, que é baseada, né, nessas minhas pesquisas, que ela relaciona emoções positivas com escuta e aprendizado. Cara, um trabalho que tá muito show. Então, espero vocês. E os sorteios, eu vou sortear uma mentoria, tá? Uma mentoria comigo. Então, você vai trazer uma questão sua e a gente vai poder conversar durante 1 hora. Eu vou sortear também uma sessão de terapia, de psicoterapia, com vocês. E vou sortear 3 livros Manual do Executivo e Coach, ok? Para todos vocês que estiverem me seguindo no Instagram e lá no canal do YouTube, eu vou fazer esse sorteio. Aí eu vou fazer a minha postagem, né, sobre esse evento que a gente teve junto, vocês comentam lá e aí a gente vai distribuir esses prêmios, ok? Um beijo para vocês, estou à disposição das perguntas. Com você, mestre Moisés Ribeiro. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Pedro Cordier. Fantástico. De 0 a 10, nota 11. Maravilha, maravilha. De fato, esse é um assunto que eu pessoalmente gosto bastante. Fiquei aqui ligadíssimo aqui na sua aula, aprendendo, né, algo que, nesse momento, que é um verdadeiro desafio para todos nós, mas é o que vai nos dar a condição de estar atuando em alta performance, usando o pleno potencial que você tem. De fato, quando você consegue fazer isso, e não tem como você não estar atuando em alta performance, os resultados serão apenas consequências simples daquilo que você vai fazer. Muito obrigado.